Diga aí, galera, vamos continuar aqui com a aula. Agora a gente vai continuar de onde parou, né? Foi mal logo no começo assim já, mas vamos para frente. Ângulo de inclinação coxo-femoral, né? Esse ângulo de inclinação é o ângulo formado, vou usar aqui aquela minha canetinha, o ângulo formado, né, por essa região, tá certo? Então esse ângulo formado aqui deixa eu botar mais próximo aqui, entre a cabeça e o pescoço do fêmur e a sua diáfise, né? Exatamente sua diáfise. Então, esse ângulo, ele precisa, digamos assim, que tenha uma angulação correta, digamos assim, de 125 graus, né? Lógico que nem todo mundo vai ter exatamente 125 graus. Algumas pessoas podem ter uma angulação maior, uma angulação um pouquinho menor, só que isso acaba gerando uma desconformidade, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre essas duas aqui, mas vamos primeiro falar sobre isso. Lembra que eu falei do ligamento transverso? O ligamento transverso ele vai ligar a cabeça do fêmur ao acetábulo, né? Se a gente observar aqui, não dá para ver, né? Mas estaria na cabeça do fêmur se ligando ao acetábulo, beleza? E aí, esse ligamento ele está numa posição específica, aqui onde a gente pode ver. Quando ele bate um em cima do outro, digamos assim, né? Quando esse ligamento está sincronizado, alinhado, normalmente esse angulação aqui que nós vamos ter vai ser de 125 graus. Beleza? Show de bola. Continuando, então a gente vê aqui, algumas pessoas têm uma angulação um pouco menor, outras pessoas têm uma angulação um pouco maior. Tá certo. Então vamos lá. O que é que acontece se eu diminuir essa angulação? Se eu diminuo essa angulação, significa dizer que eu vou pegar essa cabeça do fêmur e colocá-la mais para baixo, né? Na hora que eu faço isso, eu perco um pouco da angulação. Então o que vai acontecer vai ficar mais assim, tá certo? Vai ficar mais aberto. É a mesma coisa que eu dizer, por exemplo, que eu aproximar isso aqui daqui, é a mesma coisa que que eu fizer isso, né? O ângulo tem que ser assim, ele tem que estar mais ou menos 30 graus. Confere, na hora que eu diminuo essa angulação, eu tiro um pouco esse ângulo de 30 graus. O que acontece quando eu tiro esse ângulo de 30 graus? Quando eu tiro esse ângulo de 30 graus, vai acontecer o que a gente está vendo aqui. Estou usando essa caneta como exemplo, mas vamos lá, dá para entender, né? Na hora que eu tiro essa angulação, o que foi que aconteceu com a angulação? Foi mais para a direita, né? Nesse caso aqui seria a perna da direita. Isso significa dizer que se essa coxa aqui, no caso da esquerda, ela diminui a angulação, né, aqui, você observa que esse fêmur ele vai mais para cá, mais para a esquerda, já que esse fêmur que nós estamos vendo é o fêmur da direita, mas nós estamos vendo na frontal, né? Então ele vai afastar mais para lá. Na hora que ela afasta mais para lá, na hora que eu pego isso aqui e afasto mais ele para lá, o que é que vai acontecer com essa outra epífise? Ela vai se afastar. Seria a mesma coisa dizer que eu tenho uma abdução, né, isso no quadril. Só que essa abdução no quadril ela vai pro joelho. Beleza. Então se ela chega no joelho, o que é que acontece? Acontece que esse joelho vai estar mais afastado. E aí eu vou criar a situação da coxa vara, né? Quando a pessoa tem o joelho mais afastado, nós chamamos de coxa vara ou o geno varo, né? Geno significa essa região do joelho. Beleza. Um joelho genovaro significa dizer que quando a pessoa junta as pernas, ela não encosta os joelhos, né? Ela encosta os pés, mas os joelhos não encostam, eles ficam afastados. Beleza? Então esse é um joelho varo, né? Eu gosto de falar, por exemplo, que varo lembra aro. O aro é redondo. Então você pega e observa que vai ficar redondinho lá e aí os joelhos não se encostam, beleza? Joelhos não se encostam, mas os pés sim. Geno
varo, joelhos, varo, coxa, vara. Beleza? Quando a gente tem a situação inversa, que essa angulação aumenta, seria a mesma coisa que ao invés de ficar assim, eu vou fazer isso. Beleza. Observando aqui nessa figura C, essa angulação maior, você vai ver que essa parte aqui do joelho, ele vai acabar, da coxa, na verdade, né, do fêmur, vai acabar indo mais para dentro. Quando ele vem mais para dentro, né, quando eu faço aqui essa angulação, e aí eu faço isso, quando eu faço essa angulação, o que é que acontece? Eu vou ter uma aproximação dos joelhos. Se eu tenho a aproximação dos joelhos, significa dizer que é uma coxa valga ou geno valgo, né? Existe até mesmo um ditado que a gente fala, uma brincadeirazinha que nós falamos, que é valgo não cavalga, né? O valgo não cavalga. Por quê? Porque ele tem os joelhos colados. Quando ele fecha as pernas, né, ele encosta os joelhos, mas não encosta os pés. Então, essa pessoa, nós podemos dizer que ela tem um geno valgo. E existem níveis de geno valgo, né, que nós podemos observar. Né? Existem níveis de geno varo também, e em níveis pequenos, isso não gera muito transtorno, não gera nenhum problema, né? São situações normais, digamos assim. A gente consegue observar que essas pessoas, elas não vão ter muito problema com isso, tá certo? Elas vão continuar normalmente, a vida delas. O problema é quando a angulação chega em angulações altas. Beleza. Aqui nós vamos agora para a estrutura do joelho. Deixa eu diminuir aqui. Show de bola. Então, nós temos a angulação do joelho. Beleza? Aqui nós vemos a articulação do joelho. Estamos tendo a visão lateral, na visão sagital. E então foi cortado. Significa dizer que pegamos uma estrutura que nem essa e cortamos ela assim. E vamos observar ela dessa forma, de forma lateral. Beleza? Então vamos lá. Nós sabemos que a cartilagem, né, ela também recebe o nome das partes que interpõem. Então, nessa região aqui, nós temos a cartilagem patelo-femoral. Por quê? Porque nós temos esse ossinho aqui chamado de patela, beleza? Era chamado também de rótula, tem muita gente que chama de bolacha do joelho, mas o nome correto seria a patela. Por isso, cartilagem patelo-femoral. Aqui embaixo, nessa região, nós temos o fêmur, né? O côndilo do fêmur aqui, e nós temos a tíbia. E aqui nós temos essa cartilagem, que é a cartilagem fêmuro-tibial. Sempre buscando falar da proximal para o distal, tá certo? Proximal para o distal quase sempre vai ser essa situação. E aqui nós temos a cartilagem fêmuro-tibial, né? A cartilagem, ela é diferente do fibrocartilagem. A cartilagem está diretamente no osso, então significa dizer que a cartilagem estaria aqui, né? Isso nessa região aqui. Beleza? Deixa eu aumentar de novo aqui. Então a cartilagem estaria nessa região aqui, tá certo? Onde a gente vai observar que tem o osso. A fibrocartilagem não. Aqui nesse caso o menisco é azul, mais fácil para a gente observar. Então a gente observa que a fibrocartilagem, a função principal dela é da conformidade, né? Observando aqui, se a gente for fazer o movimento, tá certo? Deixa eu aumentar mais ainda aqui, deixa eu botar no máximo. Show de bola. Então vamos lá. Se a gente observar o movimento, a gente vai ver que se não tivesse a cartilagem, o movimento do osso seria esse daqui, assim. E aí a gente está vendo que as estruturas estão cada vez mais se afastando. Observa aí, estruturas se afastando cada vez mais. Isso pode gerar um problema. Devido à existência do menisco, quando a gente faz esse movimento, ele rotaciona.
Observe agora, quando a gente vê, você consegue observar que está aqui ainda, né, coladinho um no outro, no local correto. Quando volta, ele faz o mesmo movimento, beleza? A gente observa que no joelho, o movimento não é, quando está aqui, ele não faz isso, né? Se ele fizesse isso, ele deixaria essa brecha muito grande. O movimento do joelho é assim, é raspando também, tá certo? Então a gente observa, deixa eu só mostrar aqui, ó. Agora vamos observar na região aqui da patela, né? Essa região, observa o que é que acontece com a patela na hora que eu faço esse movimento. Você consegue observar que a patela ela está sendo pressionada em cima da face patelar, né? A face patelar, essa região aqui que nós vamos ter do fêmur aqui embaixo, né? Nessa epífise, que essa face patelar, ela é exatamente a parte mais lisa, que é onde tem a cartilagem patelo-femoral e é onde a patela irá deslizar, tá certo? Lembrando que a patela, a cartilagem patelo-femoral, né, essa cartilagemzinha aqui do cantinho, é nela que acontece a condromalácia patelar. E o que é a condromalácia patelar? A condromalácia patelar é quando esse cartilagem que nós vamos ter aqui atrás da patela, na face posterior da patela, né, essa cartilagem ela é desgastada, tá certo? E aí vem aquela situação. Vamos lá. A cartilagem, a gente já viu que a cartilagem ela não é vascularizada, né, e não é inervada, ou seja, ela não recebe vasos sanguíneos e nem recebe sistema nervoso, né, nervos. Com isso, nós podemos dizer que se ela não recebe nervos, o que é que acontece? Nós não sentimos dor. Né? Nós não sentimos dor. Se a gente não é para sentir dor porque não é inervado, então quando a pessoa faz algum agachamento que sente dor nessa região, tá certo? Na região do joelho, é, isso pode ser um problema exatamente nessa condromalácia. Mas como se a gente não sente dor? Simples. Se eu perco a cartilagem, vai chegar um momento que na hora que eu faço esse movimento, né? Quando eu fizer esse movimento, o que é que vai acontecer? A cartilagem, que é a parte que está sem cartilagem, vai ficar no osso e o osso vai bater no osso. E aí sim a gente sente a dor. E aí o que é que eu faço? Porque existe outro porém. A cartilagem ela não recebe vasos sanguíneos. Se ela não recebe vasos sanguíneos, significa dizer que ela não recebe nutrientes. E os nutrientes são importantes para poder haver a regeneração. E aí como é que eu faço? Bom, aí tem um pequeno problema. Existe dentro de articulações, todas as articulações sinoviais, né, de artroses, elas recebem esse nome de articulação sinovial, simplesmente porque ela também existe o líquido sinovial. Show de bola. E qual é a função do líquido sinovial? O líquido sinovial ele existe para ele existe lá para poder dar uma melhor movimentação, né, para poder aquele local ficar lubrificado. E ele também nutre a cartilagem, né? Existe uma forma de nutrir a cartilagem, de chegar a nutrientes. Só que essa forma é de meio indireto, beleza? Se é de meio indireto, significa dizer também que não chega em quantidades excessivas. Se não chega em quantidades excessivas, o que é que vai acontecer? Eu não vou ter uma perfeita regeneração. Então, eu consigo sanar a dor do meu paciente, né, do meu cliente, quando ele faz esse movimento. Eu consigo diminuir essa dor, tá certo? Como é que eu consigo diminuir essa dor? Uma forma de fazer é muito simples.
Você pede para a pessoa fazer um movimento, por exemplo, do agachamento, que é o ideal, até onde ele começar a sentir dor. Então ele fez, chegou aqui, dor. Beleza. Chegou aqui, dor. Então eu peço para o meu paciente para ele decorar até esse momento. Eu volto um pouco. Até esse momento. Então eu vou começar a fazer agachamento com essa pessoa até essa região. O que é que vai acontecer? Depois de ela começar a fazer agachamento, normalmente começa sem carga, é o ideal, e vou subir na carga bem devagarzinho, o nosso corpo ele começa a responder. E a resposta que ela vai fazer com o passar do tempo, se a gente fizer de novo esse mesmo teste, depois de aumentar a carga até uma carga interessante, a gente refaz o teste. Antes ele vinha até aqui e sentia dor, é isso? Então significa dizer que a partir de agora, quando eu fizer de novo, provavelmente ele vai conseguir chegar, por exemplo, até aqui. Chegou até aqui, novamente, volta um pouco, decora essa posição e vamos fazer o mesmo processo do zero, Refaz o processo, depois de um tempo, vai lá, avalia de novo. Provavelmente essa pessoa vai conseguir agachar um pouco mais e aí vai fazendo esse processo diversas vezes até essa pessoa retornar à sua funcionalidade plena do joelho. Mas beleza. Então significa que eu consegui regenerar a cartilagem? Não, não significa isso. O que é que acontece? Vamos lá. Eu disse que a cartilagem aqui ela sofreu um rompimento, né? Quando a gente tem os níveis de condromalácia. Condromalácia patelar normalmente a pessoa não sente muita coisa, é só um leve incômodo. E isso é até pior para a gente, por quê? Porque ele não vai procurar um fisioterapeuta, né? Ele não vai informar para um profissional de educação física. E aí chega nessa situação em que é, ele não informa, ninguém sabe, só ele sabe a dor que ele está sentindo, e aí a gente não tem muito como tratar, né? Não tem muito o que fazer. Mas quando chega contra uma lácia patelar de grau 2, porque o grau 1 é uma leve danificação, às vezes é só um amolecimento aqui dessa cartilagem, da cartilagem patelar. Quando chega no grau 2, que já começa a ter uma danificar, estar danificado, grau 3, que já teve uma ruptura, uma fissura talvez até grande dessa cartilagem, e grau 4, quando ele está com pouquíssima cartilagem. Então, o que acontece? Vamos dizer para uma pessoa que tem uma leve fissura, uma pequena fissura na cartilagem. Tem uma pequena fissurazinha aqui, beleza? Se ela tem uma pequena fissura, significa dizer que quando passa, né, quando eu faço esse movimento aqui, e ele passa por essa fissura, é onde eu sinto dor. Por quê? Porque a cartilagem está, digamos assim, a cartilagem era para ser uma peça só, e a cartilagem está assim, né, ela tem uma leve fissura. Na hora que passa por ali por cima, digamos que aqui seja a cartilagem era para ser assim, a cartilagem está assim. Na hora que passa por aqui, ó, vai bater osso no osso, né? Aqui que está a cartilagem, a fissura da cartilagem, osso no osso, beleza? Então, por que que eu fazendo esses exercícios constantemente, eu consigo ter uma melhora no movimento? Porque quando a gente faz exercício, o que vai acontecer o nosso organismo entende que precisa melhorar aquela região, e aí a nossa cartilagem ela vai começar a engrossar. Então essa cartilagem aqui, da parte da patela, ela vai começar a ficar um pouquinho mais grossa. Na hora que ela fica um pouquinho mais grossa, né, você injeta mais substância ali, às vezes a fissura nem fecha. Digamos assim que a fissura vai ficar aqui, a fissura era desse tamanho e ficou desse. A fissura não fecha. Mas o que é que acontece? Por ficar maior, na hora que passa, o que é que vai acontecer? Não vai encostar osso no osso, não vai ter a dor, não tendo a dor, o meu paciente, o meu cliente, ele vai ter uma melhora na funcionalidade. Então, eu tenho que sempre tomar cuidado quando for fazer esses exercícios. E é o exercício que mais faz forçar a patela aqui é exatamente extensora de joelho, que é quando a pessoa fica sentada e estica as perninhas assim para cima, né? As duas perninhas. Pá.
Quando você faz isso, você leva uma tensão maior, né? Você faz com que além de fazer esse movimento, você puxa esse tendão aqui com toda a sua força, e aí você vai ver que ele vai sofrer, digamos assim. A pessoa pode chegar até a quase chorar, né? Então a gente tem que tomar cuidado na condromalácia patelar, saber tratar direitinho e realizar os exercícios que melhor vão se adaptar a essa pessoa. E aí nós vamos para os ligamentos. Show de bola. O joelho, como a gente pode ver aqui, né, ele também tem diversos ligamentos, mas não necessariamente são somente esses, né? A gente vai ver os principais. Os ligamentos estabilizadores passivos, eu tenho aqui o joelho do lado direito, a imagem que vocês estão vendo também é o joelho do lado direito, né? Isso, então vamos lá, tá aqui. Então aqui está para mim esse joelho, e aí eu tenho esse ligamento aqui do lado de cá. Um ligamento que está do lado, né? Então eu tenho do lado direito e eu tenho do lado esquerdo, beleza? Direito e do lado esquerdo. Deixa eu me aumentar aqui para ficar melhor. Vou ficar até em cima da imagem, não vou ficar aqui. Show de bola. Então eu tenho um ligamento aqui do lado direito, beleza? Esses ligamentos que ficam nos lados, nós chamamos de ligamento colateral. Se ele está do lado de fora, nesse caso aqui do lado de fora, esse é o ligamento colateral lateral. Se eu tenho esse ligamento do lado aqui de dentro, esse é o ligamento colateral medial. Beleza? Só que se a gente for falar os nomes dos ligamentos, eu não tenho ligamento colateral lateral somente aqui no joelho. Eu tenho ligamento colateral lateral também. Deixa eu ver aqui, eu tenho ligamento colateral lateral também. A gente vai encontrar aqui, ó. Isso aqui é a articulação do cotovelo, né? Então eu tenho ligamento colateral lateral também aqui do cotovelo, né? Então aqui está o cotovelo, rádio, una, né? O meu cotovelozinho. E aí eu tenho ligamento colateral lateral. Beleza? Ligamento colateral lateral. Só que, então como é que eu vou diferenciar quando eu falar ligamento colateral lateral? Eu teria que falar ligamento colateral, opa, errei. Ligamento colateral lateral do joelho. E aí eu tenho ligamento colateral lateral da falange do quarto dedo, né? A lateral seria de lá de cá. Beleza. Para diminuir isso, eu tenho algumas especificidades. Qual é? No joelho é perfeito, porque o ligamento colateral lateral, ele vai se ligar aqui no fêmur e vai se conectar aqui na fíbula. Se isso acontece, então eu posso falar que é o ligamento colateral fibular. Se ele é fibular, ele subsiste na fíbula. Então é a mesma coisa que eu dizer ligamento colateral lateral do joelho. Não, ligamento colateral fibular. Do outro lado, mesma coisa. Ligamento colateral medial, né? Mas aí eu teria que falar ligamento colateral medial do joelho. Para simplificar, ele está no fêmur. Para tíbia, então, ligamento colateral tibial. É isso, show de bola. Tibial e fibular, né? Então vamos analisar. Se eu tenho esse ligamento colateral fibular, qual movimento ele vai impedir? Se ele está do lado de cá, ele impede rotações, né? Ele impede rotações até para os dois lados, por ele estar bem esticadinho. Rotação do joelho, movimentos excessivos, né? Vamos lembrar disso. E ele também vai impedir a abdução, a adução, né? Ele vai impedir a adução. Observe, na hora que eu tento puxar aqui, ó, ele se estica todo. O que acontece com o tibial? Ele vai ficar mais frouxo, botar mais próximo, esticado do lado de cá, né? E frouxo do lado de cá. Perfeito. Então ele vai evitar esses movimentos excessivos, rotacional e o movimento de adução, beleza?
Do outro lado, nós temos o ligamento colateral tibial. O ligamento colateral tibial, e ele vai impedir o quê? Ele impede rotação também, se a gente observar aqui, ó, quando eu faço rotação, ele impede para os dois lados, né? Ele vai impedir esse movimento excessivo. Só que diferente aqui do fibular, ele não impede a adução, ele vai impedir a abdução. Observa aqui, ó, vamos observar o que acontece com ele. Ó. Puxei para cá, ele se estica todo. O que é que acontece com o fibular? Na hora que eu puxo para cá, ele folga. Né? Ele até dobra um pouquinho para dentro, porque é um pouquinho rígido isso aqui nesse ligamento. E aí ele vai impedir esse movimento excessivo. Então, os dois, o colateral tibial ou fibular e o colateral tibial, eles impedem rotação de joelho e o fibular impede a adução, o tibial impede a abdução. Perfeito? Show de bola. Além disso, nós temos o LCA, o bendito do LCA, né? Ligamento cruzado anterior. Né? O ligamento cruzado anterior, nessa peça aqui está difícil de ver, só dá para ver quando eu faço uma leve flexão. Observa aí onde é que está o danadinho. Bem aqui, ó. Dá para ver aí. Perfeito. Né? Deixa eu tirar aqui de cima, puxar para cá pro lado. Na hora que eu puxo aqui, ó, dá para ver aqui dentro, né? Então, o que é que acontece? Esse ligamento, ele vai impedir, se a gente observar que ele vai ter uma origem lá atrás, ó, aqui é onde está o ligamento cruzado anterior. Ele vai lá para frente. Ele impede a anteriorização da tíbia, ou seja, ele impede que a tíbia vá mais para frente. Ele impede que a tíbia vá é, esse movimento, que esse movimento não deveria existir, né? Ele não deveria acontecer, porque senão ele gera diversos problemas no nosso joelho. Além disso, nós temos a região posterior, na região posterior, aqui, quando a gente consegue observar aqui, nós vamos ter o ligamento cruzado posterior. Então aqui já está mais tranquilo de observar. Né? Ligamento cruzado posterior, ele vai impedir principalmente a posteriorização da tíbia, né? Quando a tíbia vai para trás. Esses ligamentos, o cruzado anterior e o cruzado posterior, eles são ligamentos muito fortes, né? Eles são estabilizadores passivos muito fortes. Então, por esse motivo que a gente está tendo aula dessa forma, né? Então, vamos lá. Lesões mais comuns. Deixa eu me diminuir agora. Aqui, show de bola. Lesão mais comum que a gente vai encontrar no joelho é essa lesão do ligamento cruzado anterior. Esse ligamento é muito forte, mas ele está aqui e ele vai sofrer com vários movimentos. E a principal forma que ele sofre é quando você tem uma extensão muito forte, né? Essa extensão muito forte, ou uma rotação muito forte, né? Principalmente rotação externa, tá certo? Então, o que é que acontece? Na hora que a gente faz a rotação externa, o que é que vai acontecer? Por que os movimentos de maior lesão, já vou aumentar de novo, o negócio de aparecer. O que é que vai acontecer? Movimentos de chutes e dribles. Qual é o drible mais utilizado no futebol que a gente conhece? É o elástico. No elástico, o atleta joga a bola para o lado, puxa para dentro, ele faz esse movimento com o pé. Ele pisa assim e muda de, movimento, de direção. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai e volta e pisa. Na hora que ele pisa, o joelho dele faz isso. Na hora que ele pisa lá na frente, ele vai pedir para o joelho dele fazer esse movimento aqui, ó, né? Porque ele pisa lá na frente e puxa o corpo dele para cá. Então ele está fazendo esse movimento, essa rotação externa excessiva, né? E aí ele vai exigir muito desse ligamento, do ligamento cruzado anterior. E o que vai mais sofrer é porque muitas vezes é um movimento repentino. Então ele está aqui, ele faz pá, de uma vez, né? Pisou e girou e vai correr para lá. Beleza? Até para fazer movimento de dobra, né, de flexão é difícil. Quando o joelho está dessa forma, mas o atleta ele vai se esforçar, né? E a gente observa que atleta, principalmente atleta de alto rendimento,
ele não é relacionado à saúde. O atleta de alto rendimento, ele está mais relacionado a resultados, obtenção de resultados. É o que mais interessa para ele. Então vamos acabar por aqui mais essa aula e na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a síndrome da dor patelofemoral, que é outra lesão que nós vamos ter de joelho, mas uma lesão mais complexa e daí nós seguimos para o tornozelo. Beleza, galera? Valeu, até a próxima e vai sair junto.